Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é a sua primeira vez, clica aqui e se inscreve. Aproveita e já dá o seu joinha aqui e nos ajude a crescer. Outra coisa que eu vou pedir para você: conhecimento é a única coisa que quando você divide, multiplica. Então, compartilha! Então, nós vamos falar hoje sobre métodos de bolos, né? Os métodos de cocção, métodos que você prepara um bolo. Na confeitaria nós temos vários métodos e dependendo de cada método nós temos um estilo de bolo, uma textura de bolo. E é isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender as texturas desses bolos, nós vamos aprender as aplicações desses bolos, tá? Bom, nós vamos começar com o método espumoso. O que é o método espumoso? O método espumoso, gente, é um método onde você pega os ovos, você cria uma espuma adicionando ar quando você bate. E dessa espuma você vai adicionando os outros ingredientes. Nesse método você tem que tomar muito cuidado depois que você faz a espuma em não mexer muito, porque quanto mais você mexer quando você adiciona os outros ingredientes, mais a sua espuma baixa. Então isso quer dizer mais volume, né? Quer dizer, menos volume você vai ter, você vai perdendo o volume. Nós temos o mais conhecido, né? Que é o pão de ló. O pão de ló, ele tem um método espumoso onde você coloca os ovos inteiros mais o açúcar e põe para bater. Ele é um dos métodos que mais demora, porque você precisa criar uma espuma muito volumosa, porque essa espuma é a estrutura do seu bolo. Então, normalmente nesse método pão de ló, você leva de 8 a 10 minutos batendo. Vai se formar uma espuma amarela clarinha, é uma espuma bem densa, e depois disso você adiciona a farinha. Nesse método não tem adição de fermento, porque você não precisa crescer essa massa, porque a espuma de ovos é que é o volume. Em algumas receitas eles adicionam bem pouquinho, principalmente se você vai adicionar cacau na sua massa. O segundo método espumoso é o genoise ou genovês. O genoise, ele começa com o batimento das claras. Depois que as claras estão bem neve e bem duras, você adiciona as gemas, forma-se uma espuma amarela bem bonita, e aí você vai adicionando lentamente o açúcar e a farinha. A proporção da receita do genoise é para cada ovo uma colher de açúcar e uma colher de farinha. Então ele é um ovo que vai uma massa de bolo que vai pouco açúcar e pouca farinha, tá? Então a proporção dele é 1 por 1. Então, um ovo,
uma colher de açúcar e uma colher de farinha. Algumas receitas adicionam 50 gramas de óleo e uma colherzinha mínima de fermento. Depois nós temos o bolo Angel Cake. O Angel Cake, ele tem o mesmo método do Genoise, só que ele não usa gemas, ele usa somente claras. E nesse método você precisa triturar muito bem ou bater no liquidificador tanto o açúcar quanto a farinha para que fique um pó bem fininho. É uma massa mais seca porque ela não tem a adição da gema, não tem aquela gordura da gema, então é uma massa mais seca, mas é uma massa muito, muito, muito fofinha e muito usada pelos americanos. Depois nós temos a massa chiffon. A massa chiffon ela é feita com batimento das claras, depois adição das gemas, e aí você utiliza óleo. Em algumas receitas você utiliza líquidos como leite, iogurte, e nessa receita você começa batendo as claras, adiciona as gemas, aí você adiciona o açúcar, você adiciona o óleo, o líquido, a farinha, tomando cuidado para não bater a farinha muito, porque como ela tem líquido, ela adiciona, ativa o glúten da farinha. E aí quando ativa o glúten da farinha, se você bater muito, você vai ter uma massa dura. Nesse método aqui, os americanos chamam de método muffin. O método muffin, né, para os americanos, você bate os líquidos e mistura os secos. Eles consideram o açúcar, o ovo, o leite, o óleo líquidos. E os secos, farinha, amido, fermento, como secos. Então, o que eles fazem? Eles batem os ovos, adicionam o açúcar, a gordura que tiver e depois mistura os secos. Então, esse aqui é o método espumoso, né? O método muffin está incluído no método espumoso. A massa chiffon você tem que tomar muito cuidado. Se você assar ela demais, ela fica seca, tá? A massa chiffon é uma massa. Essas massas aqui de cima são massas muito boas para você fazer um bolo bem molhadinho e um bolo para você agregar, porque elas são massas que não tem um sabor acentuado como a que a gente vai aprender agora sobre a manteigada. Então, como ela não tem um sabor acentuado, você pode adicionar sabor nas caldas que você vai molhar. Muito bem, então vamos passar para o método cremoso. Nós temos no método cremoso dois tipos, o cremoso e o cremoso reverso. Muito bem, o método cremoso, quais são as massas que a gente usa no método cremoso? A gente usa a massa amanteigada e as massas velvet. Aí você vai me falar, Angélica, mas a massa velvet não é uma massa amanteigada? Ela é amanteigada, mas ela tem um diferencial da massa amanteigada normal. Então, como que a gente classifica as massas amanteigadas? Nós temos o pound, que é uma massa europeia, e essa massa ela chama pound, porque tem um nome em francês que é 4 quarters. Porque você usa a mesma medida de ovo, açúcar e farinha e manteiga. Então, ela leva esse nome de pound porque eles usam 1 pound. 1 pound
mais ou menos são 454 gramas. No método cremoso amanteigado, nós temos o método pound. Aí nós temos o amanteigado que você divide, né, uma proporção manteiga mais margarina. Nós temos outras receitas, manteiga mais óleo. Nós temos outras receitas que tem manteiga, óleo ou margarina e um líquido. Por exemplo, um leite, um suco, nessa linha de amanteigados. Os velvets, eles são receitas feitas com manteiga, óleo, vinagre e leite azedo. Então, por isso que eles são diferentes desses amanteigados. Estão dentro do método cremoso, são amanteigados, mas para que ele seja chamado de velvet, ele precisa ter o vinagre na receita e ele precisa ter o leite azedo na receita. A textura dele vai ser uma textura diferente do bolo amanteigado, tá? Por isso que ele não é um amanteigado, porque ele tem uma textura diferente do bolo amanteigado. Pode molhar o velvet, pode molhar o velvet. Apesar que, se você for fazer um bolo red velvet para um americano, eles não estão acostumados com o bolo molhado. Mas você pode molhar sim, e eu sempre falo para os meus clientes aqui, quando são americanos e pedem o bolo red velvet, eu falo que o meu bolo é um bolo molhado e eles gostam. Método cremoso reverso. Esse método é feito com a massa amanteigada. Normalmente esse pound cake, ele é feito nesse método reverso. O que é o método reverso? Normalmente, em todas as nossas receitas de bolo, qual é o último ingrediente os últimos ingredientes que a gente adiciona? Farinha, muito bem. Por que a gente adiciona farinha por último, gente? Para não soltar o glúten, muito bem. No método cremoso reverso, a gente adiciona a manteiga com a farinha. É a primeira coisa que você bate, você põe a manteiga e a farinha para bater. Aí você vai falar, mas Angélica, não vai soltar o glúten? Não, não vai soltar o glúten. Por quê? As nossas massas que contêm óleo, né, que contém gordura, na verdade, a gordura, ela é um agente que segura o glúten. Ele envolve o trigo e não permite o glúten expandir. Então, no método cremoso reverso, que ele é muito usado para fazer o pound cake, o que a gente põe? A gente põe manteiga e farinha para bater e bate bastante até ficar aquela farofa bem misturada, vai ficar parecendo uma areia, sabe, assim, molhada. Então, aí a manteiga envolve o glúten e não permite ele expandir. E aí você adiciona os líquidos, que, segundo os americanos, os líquidos são leite, ovo, açúcar. Então você vai bater manteiga e farinha e depois você vai adicionar ovo e açúcar, tá? Então, e o fermento por último sempre. Então esse é o método cremoso reverso. Se você não tem muita prática, tem gente que não gosta, acha ruim, acha que as massas não dão certo. Mas normalmente o pound cake é feito no método cremoso reverso. O método de adição. O que é o método de adição? É aquele método que você pega, você coloca tudo num liquidificador e bate. Você não precisa seguir aquela sequência. Então, por exemplo, bolo de cenoura. Você bate a cenoura, bota o ovo e pronto. Bolo de laranja, bate a laranja e pronto. Fubá. Não é aquela coisa que você tem que bater a manteiga para poder criar, bater as claras de ovo. Então, esse método de adição, e é um método também
que você pode bater no liquidificador ou bater à mão, né? Sabe aquele bolinho que você pega, mistura tudo, bate com a mão rapidinho? São esses bolos de método de adição. Muito bem. Vamos falar agora sobre as características de cada método. Os bolos de método espumoso são bolos que você pode colocar na geladeira, que eles não vão alterar. São bolos que você pode deixar em temperatura ambiente, que eles não vão alterar. Não existe uma alteração na textura. Os bolos de método cremoso, principalmente os amanteigados, são bolos que eles tendem a endurecer, porque são à base de manteiga. Manteiga, quando vai para a geladeira, endurece. Eles, quando você deixa ele em temperatura ambiente, mesmo que você não tenha ar-condicionado, porque aqui nos Estados Unidos nós temos ar-condicionado, então você faz um bolo amanteigado e você deixa ele fora da geladeira em temperatura ambiente, em 15, 20 minutos que ele tá ali, ele endureceu. Por quê? Porque a manteiga endurece. Então, é um bolo que tem um sabor muito marcante, né? Porque a manteiga tem um sabor marcante. Então, o que acontece com a massa amanteigada? A massa amanteigada, ela é uma massa que você não deve saborizar as caldas. Por quê? Porque vai misturar o sabor da calda com o sabor amanteigado, vai ficar uma mistura de sabor. E a massa amanteigada, você também tem que tomar muito cuidado com o tipo de recheio que você usa. Ela normalmente, a massa amanteigada, é uma massa muito mais doce do que essas massas aqui. E é uma massa que, se você não come na hora que você faz, para que você tenha aquela textura macia dela, você precisa colocar ela ou no micro-ondas um pouquinho para comer, ou você precisa realmente deixar ela em temperatura ambiente. Mas mesmo ela em temperatura ambiente, ela não fica tão macia quanto uma massa chiffon, uma massa pão de ló, porque mesmo a manteiga em temperatura ambiente, ela tende a endurecer, né? Então, ela é uma massa mais densa, tá? Os velvets também são massas mais densas. São massas bem estruturadas, então são massas que você pode usar para fazer os naked, para fazer semi-naked, para fazer bolo de andar, para fazer bolo de buttercream, para fazer bolo de chantininho. É uma massa, inclusive, eu acho que hoje em dia no Brasil é uma massa que está sendo muito usada no Brasil. É uma massa mais cara, sim, por causa da manteiga. Falando do meu paladar, eu acho ela um pouco enjoativa, principalmente se você vai usar buttercream. Para mim fica muito gosto de manteiga, fica muito acentuado o gosto de manteiga. Então você tem que usar talvez um mix de manteiga e óleo para dar uma aliviada no sabor. Mas isso é particular meu, né? Formas grandes, dependendo do tamanho da sua batedeira, você vai precisar fazer 2 massas. Eu particularmente, eu só trabalho com massa chiffon. Eu criei 2 massas, uma de chocolate, uma massa branca chiffon, desenvolvi. Elas são super saborosas, eu acho elas muito versáteis. Uso elas para bolo de andar, bolo de... A única vez que eu não uso essa massa é se eu vou fazer um bolo naked, que não vai acetato, não vai nada,
não vai cinta de contenção, não vai nada disso, aí eu faço uma massa amanteigada. Caso contrário, pro meu estilo de recheio, pro meu estilo de bolo, massa chiffon. Há aqueles que são contra a massa chiffon ou a massa pandeló, dizem que são massas muito secas. Elas são mais secas porque elas não têm a umidade da manteiga, mas ao mesmo tempo a manteiga endurece. Aqui nos Estados Unidos, a massa amanteigada, para o meu estilo de trabalho, não rola, gente. Não rola, vira tijolo. Então, assim, isso é uma coisa muito particular de cada um. Eu trabalho com Buttercream, gente, há 21 anos, mais ou menos, eu trabalho com Buttercream. Aliás, eu comecei trabalhando com Buttercream, sempre trabalhei com Buttercream americano. Depois eu passei a trabalhar com o Buttercream italiano, aí passei a usar o Buttercream suíço. O que eu posso falar para vocês é que quanto à aplicação, o Naked é o único que você não pode usar outro tipo de massa que não seja a amanteigada, a não ser que você queira correr risco e a não ser que você faça um bolo seco com um recheio tipo brigadeiro, que é mais duro, sem ser ponto mole, que você faz o brigadeiro ponto de bico ou ganache ponto de bico. Caso contrário, e vai ser um bolo só. Caso contrário, Naked é massa amanteigada, tá? Não tem outra, a não ser que você queira correr risco. Pasta americana, Buttercream, chantininho, acetato, bolo, torta. Vocês podem fazer com pão de ló, com amanteigado, com chiffon, com velvet, com bolo de laranja, bolo de cenoura, com qualquer um deles, desde que você faça a blindagem. Não adianta você querer fazer uma massa chiffon e colocar uma pasta americana sem fazer blindagem. Por quê? Massa chiffon é uma massa leve, você coloca uma cobertura pesada, o que você vai fazer no seu bolo? Você vai achatar o seu bolo. Gente, quando a gente vai trabalhar com produtos, a gente tem que trabalhar com produtos de primeira qualidade. Você tem que usar produtos que você comeria. Isso é uma regra básica. Eu costumo dizer o seguinte: serve para mim, serve para o meu cliente. Então, se serve para você, serve para o seu cliente. Muitas vezes, economia barata é desperdício. Por quê? Porque você vai jogar fora. Então, eu chamo de economia porca, tá? Então, gente, a gente tem que prestar muita atenção nisso, nos ingredientes que você vai usar. Principalmente quando você vai trabalhar com manteiga, porque a manteiga, ela tem um sabor muito acentuado. E se você vai fazer um bolo amanteigado, é o sabor do seu bolo. Então, tem que ser uma manteiga de excelente qualidade. E com glacê mármore? Bom, o glacê mármore, se você vai usar glacê mármore e você não vai fazer blindagem, você tem que usar uma massa amanteigada, porque o glacê mármore também é pesado. E você também manuseia muito o bolo para poder aplicar o glacê mármore. Eu não aconselho você fazer com outra massa. Eu só faço, gente, se vocês olharem as minhas fotos aí, tem um bolo de 4 andares, bolos enormes, todos feitos com massa chiffon e nenhum bolo caiu, nenhum bolo entortou, porque eu uso a massa chiffon, mas eu uso a blindagem. Bendita a blindagem. Faz, acho que desde 2010 foi quando eu comecei a trabalhar com blindagem. Angélica, mas você blinda todos os seus bolos? Eu blindo todos os bolos que forem feitos com chantininho, Buttercream e pasta americana. Não faço cinta de contenção. Isso é a minha opinião, tá, gente? Minha, Angélica. Por que eu não faço cinta de contenção? Primeiro, porque se eu vendi um bolo de 20 centímetros para o meu cliente, de brigadeiro branco ou de 4 leites com geleia de frutas, e eu faço uma cinta de contenção de ganache,
toda aquela faixa em volta, quem for comer vai comer ganache. Ou se você fez de buttercream, quem for comer vai comer buttercream. Então, eu vou dizer para você que uma boa quantidade de convidados vão comer um bolo sem o recheio escolhido pelo seu cliente. Eu sou contra a cinta de contenção, porque eu blindo o meu bolo. É claro que se você não blinda, você vai ter que fazer a cinta de contenção. Então procura fazer uma cinta de contenção gostosa, porque, gente, é o que há você ir numa festa e ganhar o pedaço que só tem buttercream. Você não recebeu recheio, você recebeu só buttercream. E o pior de tudo, às vezes a pessoa blinda, faz a cinta de contenção com um buttercream que estava guardado, que é de uma cor diferente do bolo. E aí você tá comendo nada, né? Você tá comendo buttercream só. As aplicações para esses bolos aqui, se você for fazer pasta americana, buttercream e chantilly, você pode usar esses bolos, desde que você faça blindagem. Se você não for fazer blindagem, você tem que usar aqui, ó, amanteigado e velvet, porque eles estão no mesmo método cremoso e eles são bolos mais densos. Dentro do método, acho que do método de adição, nós temos um bolo muito comum na Austrália e um bolo muito comum para esculturas, que é chamado mud cake. Ele é um bolo bem denso e é um bolo que você pode até inclusive moldar ele, tá? Na minha massa chiffon eu uso recheio com ganache, mas eu uso aquele ganache mais airado, um ganache mais molinho, não um ganache de blindagem nem de cinta de contenção. Porque o ganache, para você fazer a cinta de contenção, ele tem que ser um ganache mais duro, né? Porque senão o peso também vai botar o recheio para fora. Então é mais ou menos essa linha. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz um bolo, principalmente se você faz um bolo só de um andar, não tem problema. Mas quando você faz um bolo de andares, a gente tem que pensar que o peso de um, depois o peso do segundo, tá tudo no bolo de baixo, né? Mesmo que você coloque canos de suporte, aquilo ali tá pesando, fora a cobertura do bolo. Aquilo lá vai botando o seu bolo para baixo. E a tendência é o recheio mole, você pode rachar sua pasta americana ou o buttercream, porque é a lei da gravidade, gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, Angélica, morreria de medo, mas morreria de medo de entregar um bolo de 2 ou 3 andares com cinta de contenção. Morreria de medo. Então, assim, porque o meu estilo, a minha assinatura, o meu estilo de bolo é muito molhado. Então, o meu bolo não ia aguentar mais de jeito nenhum. De jeito nenhum.